O sol da manhã rompeu através das nuvens de Kentucky como ouro líquido derramando-se sobre as terras agrícolas do condado de Henderson. Era final de abril e os campos estavam prontos para a temporada de plantio. Pelo menos eles teriam estado se nós tivéssemos equipamento funcionando. Eu estava na soleira do celeiro, limpando graxa das minhas mãos em minhas jeans já sujas, encarando o casco enferrujado do nosso trator John Deere 4020, que estava parado morto por 3 semanas. Meu nome é Marcus Webb e eu estava administrando Webb Family Farms pelos últimos 5 anos, desde que o derrame do meu pai o deixou incapaz de gerenciar as operações do dia a dia. Aos 32, eu pensei que sabia tudo o que havia para saber sobre agricultura, sobre maquinário, sobre gerenciar os 60 trabalhadores contratados que trabalhavam nossos 800 acres de milho e soja. Eu estava errado sobre muitas coisas, mas eu não aprenderia isso até mais tarde. Chefe, ela está aqui, chamou Tommy Rodrigues, meu gerente de equipamento, e a coisa mais próxima que eu tinha de um amigo na fazenda. Ele correu pela entrada de cascalho, suas botas levantando pequenas nuvens de poeira. O novo mecânico que seu pai contratou. Eu senti minha mandíbula apertar. Esta era mais uma das decisões do papai feitas de sua cadeira de rodas. Outro lembrete de que, embora eu administrasse a fazenda, ele ainda segurava os cordões da bolsa e fazia chamadas que ele pensava que eu não conseguiria lidar. Nós tínhamos passado por 4 mecânicos em 2 anos. O último desistiu bem depois que nós tivemos um desacordo sobre sua ética de trabalho. Ótimo, eu murmurei, seguindo Tommy para fora. Vamos ver que nova decepção rolou desta vez. Uma caminhonete prata empoeirada, pelo menos 15 anos de idade, com um paralama traseiro amassado, puxou para o pátio. A luz da manhã refletia no para-brisa, obscurecendo o motorista. Vários dos meus trabalhadores tinham parado o que estavam fazendo, encostados em paz e limpando o suor de suas testas, observando a nova chegada com a curiosidade que vinha com qualquer quebra na rotina. A porta do motorista abriu e saiu alguém que me fez fazer uma segunda olhada. Ela tinha talvez 5 ou 4, com cabelo escuro puxado para trás, em um rabo de cavalo prático, vestindo macacão Carhartt, manchado de óleo sobre uma camiseta cinza. Suas botas de trabalho estavam gastas, mas resistentes, e ela se portava com uma confiança quieta, que parecia em desacordo com seu porte esguio. Ela não poderia ter mais de 25. Você deve estar brincando comigo. Eu disse alto o suficiente que vários trabalhadores próximos se viraram para olhar. A mulher caminhou em nossa direção, estendendo sua mão. Marcus Webb, eu sou Riley Carson. Seu pai me contratou como a nova chefe mecânica. Eu encarei a mão estendida dela, mas não a peguei. Atrás dela, eu podia ver mais da minha equipe se reunindo, sentindo drama. O ar da primavera parecia pesado, úmido, prometendo trovoadas de tarde. Chefe mecânica, eu repeti lentamente. Olha, senhorita Carson, eu não sei o que meu pai te disse, mas esta é uma fazenda em funcionamento. Nós temos 18 peças de equipamento pesado. Tratores que precisam de manutenção constante, colheitadeiras, plantadeiras e caminhões que funcionam 12 horas por dia durante a temporada. Esta não é uma fazenda de hobby ou algum programa de treinamento de faculdade comunitária. A mão de Riley caiu para o lado dela, mas sua expressão não mudou. Seus olhos, notei que eram de um cinza afiado, permaneceram firmes nos meus. Estou ciente do que o trabalho implica. Eu tenho trabalhado em equipamento agrícola desde que eu tinha 12. Tommy se moveu desconfortavelmente ao meu lado. Marcos, talvez devêssemos, Tommy, por favor. Eu o cortei. Senhorita Carson, tenho certeza que você é muito entusiasmada, mas precisamos de alguém com experiência real. Alguém que possa lidar com a carga de trabalho. Alguém que eu pausei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, mas não cuidadosamente o suficiente. Alguém que a equipe realmente ouvirá e respeitará. Alguns risos nervosos vieram dos trabalhadores que tinham se reunido. Eu vi Jake Morrison,
um dos meus operadores de colheitadeira, balançar a cabeça e ir embora. Mas eu estava embalado, frustrado pela interferência do meu pai, pelo trator morto zombando de mim do celeiro, pela pressão de uma temporada de plantio escapando. Eu não estou tentando ser duro. Eu continuei, minha voz subindo ligeiramente. Mas este é o mundo real. Nós não podemos nos dar ao luxo de cuidar de crianças ou treinar alguém. Precisamos de alguém que possa entrar e fazer aquele trator funcionar hoje. Você pode honestamente me dizer que pode fazer isso? Riley ficou perfeitamente parada, sua expressão neutra. Uma brisa quente soprou pelo pátio da fazenda, carregando o cheiro de terra arada e combustível diesel. Na distância, eu podia ouvir o clangor rítmico de alguém trabalhando no sistema de irrigação. Seu pai me contratou porque eu posso fazer o trabalho. Ela disse calmamente. Mas se você preferir desperdiçar tempo me insultando do que me deixar trabalhar, essa é sua escolha. As palavras feriram mais do que deveriam. Talvez porque em algum lugar bem lá no fundo eu sabia que estava sendo um idiota. Talvez porque o estresse da fazenda estava me afetando. Talvez porque eu odiava que meu pai tinha tomado esta decisão sem me consultar. Bem, eu disse, meu tom afiado. Os tratores mortos no celeiro. Você tem até o final do dia. Se você não conseguir fazê-lo funcionar, você está fora. Acordo. Acordo? Riley disse simplesmente. Ela passou por mim em direção ao celeiro, e eu notei que ela não pediu ajuda. Não perguntou onde estavam as ferramentas, não perguntou nada. Os trabalhadores reunidos se dispersaram lentamente, voltando para suas tarefas. Mas eu peguei vários deles me dando olhares, desapontados desaprovadores. Tommy esperou até que Riley estivesse fora do alcance da voz antes de falar. Cara, isso foi duro, mesmo para você. Ela terá ido embora esta noite, eu disse, tentando convencer a mim mesmo mais do que a ele. Nos salve todo o problema de descobrir em uma semana que ela não consegue lidar com isso. Talvez, Tommy disse. Mas seu pai tem bons instintos. Ele nunca nos guiou errado antes. Eu não tinha uma resposta para isso, então eu me virei e fui em direção ao escritório, deixando Tommy parado no pátio. Dentro do pequeno prédio que servia como nossa sede da fazenda, eu tentei focar em relatórios de inventário e pedidos de sementes, mas minha mente continuava divagando de volta para o celeiro. O VA-20 tinha sido declarado morto pelo nosso último mecânico, um cara chamado Vince, que tinha insistido que o motor estava travado além do reparo e nós precisaríamos de uma substituição completa. Isso significava ou uma reconstrução de $15 Andon, ou comprar outro trator que não podíamos pagar agora. Tinha se tornado um símbolo de tudo dando errado. Equipamento falhando, prazos escorregando, pressão aumentando. Perto da hora do almoço, eu caminhei de volta em direção ao celeiro, dizendo a mim mesmo que eu estava apenas verificando outro equipamento. As maciças portas deslizantes estavam abertas, e eu podia ouvir os sons metálicos do trabalho, chaves girando, peças sendo colocadas, o assobio distintivo de ferramentas pneumáticas. Eu parei na soleira da porta, ficando nas sombras onde eu podia observar sem ser visto. Riley tinha desmontado metade do motor do trator. Peças estavam dispostas em uma grande lona em fileiras organizadas, cada uma limpa, cada uma posicionada com intenção óbvia. Ela estava atualmente curvada sobre o bloco do motor, suas mãos movendo-se com precisão praticada, examinando algo que eu não podia ver do meu ângulo. Seu macacão estava agora coberto de graxa, e ela tinha puxado suas mangas para cima, revelando antebraços marcados com cicatrizes antigas e arranhões frescos. O que me impressionou foi como ela se movia. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma hesitação. Ela manuseava os componentes pesados como se não pesassem nada. E quando ela alcançava uma ferramenta, sua mão ia exatamente onde precisava ir. Esta não era alguém fingindo saber o que estava fazendo. Esta era alguém que tinha feito isso 1000 vezes antes.
O motor não está travado, ela disse sem levantar os olhos. E eu percebi que ela sabia que eu estava observando. O mecânico anterior não sabia o que estava olhando. Você tem uma bomba injetora de combustível rachada e um filtro de combustível entupido que enviou detritos pelo sistema. Injetores estão sujos, mas são limpáveis. Eu precisarei encomendar uma nova bomba, mas eu posso fazer isso funcionar temporariamente com uma reconstrução da atual, se você precisar mais cedo. Eu entrei no celeiro sentindo algo desconfortável torcer em meu estômago. Quanto tempo para reparos temporários? 3 horas, talvez 4. Ela se endireitou encontrando meus olhos. Mas temporário significa temporário. Você executa isso com força durante o plantio. E você precisará daquela nova bomba dentro de 1 mês. Sua chamada. A peça eu já liguei para meu fornecedor. Eles podem tê-lo aqui terça-feira se você autorizar a compra. Isso lhe custará cerca de $800 mais instalação. Isso era menos da metade do que Vince tinha cotado para uma substituição completa do motor. Eu peguei meu telefone olhando para o calendário. Terça-feira estava apertado, mas possível. Faça o reparo temporário hoje, eu disse. Eu aprovarei o pedido da peça. Riley assentiu e virou-se de volta para o motor. Eu deveria ter partido então. Deveria ter voltado para o escritório, mas em vez disso eu me encontrei ficando, observando seu trabalho. Tommy apareceu na porta do celeiro, sacola de almoço na mão. Ah, bom, você está vendo isso também. Eu estava começando a pensar que estava alucinando. Ela sabe o que está fazendo. Eu admiti calmamente. Sim, sem brincadeira. Tommy mordeu seu sanduíche, observando Riley trabalhar. Você vai pedir desculpas pelo quê? Marcos, vamos lá. Você basicamente disse a ela que ela não era boa o suficiente na frente de metade da equipe. Eu dei a ela uma chance de provar-se. Isso é mais do que justo. Tommy balançou a cabeça. Continue dizendo isso a si mesmo, chefe. Ele partiu e eu permaneci, incapaz de desviar o olhar. Riley tinha se movido para o sistema de combustível agora, suas mãos enegrecidas com resíduo de diesel, sua testa marcada com uma mancha de graxa. Ela trabalhou com um foco que eu raramente via, o tipo que vinha de paixão genuína em vez de obrigação. Pelo meio da tarde, o celeiro tinha se tornado notavelmente mais quente. As tempestades prometidas não tinham se materializado, deixando o dia quente e úmido. Riley tinha tirado seu macacão, amarrando-os em sua cintura, trabalhando agora apenas em sua camiseta cinza. Eu notei então que seus braços não estavam apenas cicatrizados. Eles estavam marcados com queimaduras e cortes que falavam de anos de trabalho com metal quente e bordas afiadas. Às 4h30 eu ouvi o ruído distintivo do motor do John Deere girando uma vez, 2 vezes, e então pegando, assentando-se no ronronar suave de um motor bem ajustado. Vários trabalhadores que tinham estado por perto vieram correndo, atraídos pelo som que pensamos que nunca ouviríamos novamente. Riley emergiu do celeiro, limpando suas mãos em um pano, seu rosto manchado de graxa, mas usando um pequeno sorriso satisfeito. O trator funcionava em marcha lenta atrás dela, vivo, triunfante. Os trabalhadores reunidos explodiram em aplausos e vivas. Jake Morrison, que tinha se afastado da minha exibição anterior, veio e deu um tapinha no ombro de Riley. Droga, garota. Vince disse que aquela coisa estava completamente morta. Vince não olhou o suficiente, Riley disse simplesmente. Eu estava na beira da multidão, observando a celebração. Tommy me pegou o olho e levantou suas sobrancelhas. Um silencioso, eu te disse. Enquanto a multidão se dispersava, Riley pegou sua caixa de ferramentas e começou a organizar as peças restantes. Eu me aproximei lentamente, mãos nos bolsos, sentindo o peso das palavras da manhã. Isso é um trabalho impressionante, eu disse. Ela olhou para cima brevemente. É o que você me contratou para fazer. Bem, o que seu pai me contratou para fazer sobre esta manhã.
Guarde isso, ela disse, não de forma indelicada. Eu já ouvi tudo isso antes. Toda fazenda que eu trabalhei, toda loja que eu entrei, estou acostumada a ter que provar a mim mesma 2 vezes mais duro por metade do respeito. Você me deu uma chance para mostrar o que eu podia fazer. Eu te mostrei, estamos bem. Mas nós não estávamos bem. Eu podia ver isso na maneira como ela mantinha suas respostas curtas, em como ela não encontrava meus olhos. Eu danifiquei algo antes mesmo de começar, e eu não tinha certeza de como consertar. A nova bomba de combustível, eu disse. Encomende-a e qualquer outra coisa que você ache que precisa de atenção. Você tem autorização total já feito? Ela disse, fechando sua caixa de ferramentas. Tenho uma lista de outros problemas também, se você quiser ouvi-los. Amanhã, eu disse. Venha ao escritório depois do café da manhã. Nós revisaremos tudo. Riley assentiu, levantando sua caixa de ferramentas. Devia pesar 50, mas ela a manuseou facilmente. Até amanhã, Sr. Webb. Marcos, eu disse. Apenas Marcos, ela pausou considerando. Ok, apenas Marcos. Eu a observei caminhar até sua caminhonete, carregar suas ferramentas e ir embora. A caminhonete prata desaparecendo pela longa entrada, flanqueada por jovens plantas de milho, apenas começando a empurrar através do solo. O sol estava baixando agora, pintando o céu de Kentucky em tons de laranja e rosa. Tommy apareceu ao meu lado, tendo testemunhado a troca. Ela é boa demais para nós, sabe? O que você quer dizer, Marcos? Ela diagnosticou e temporariamente consertou o que nossos últimos 3 mecânicos não conseguiam descobrir. E ela fez isso em uma tarde. Alguém com aquelas habilidades. Ela poderia estar trabalhando em uma concessionária, ganhando o dobro do que estamos pagando. Faz você se perguntar por que ela está aqui. Eu não tinha pensado sobre isso, mas Tom estava certo. A pergunta pairava no ar enquanto eu ia para casa pelo dia, o som do trator ressuscitado ainda ecoando em minha mente. Aquela noite, eu sentei na minha pequena casa na beira da propriedade, uma cerveja ficando quente na minha mão, pensando sobre o dia. O jeito que eu tinha falado com Riley na frente de todos. O jeito que ela tinha simplesmente abaixado a cabeça e me provado errado. O jeito que minha equipe tinha torcido por ela enquanto me dava olhares desapontados. Meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto do meu pai. Ouvi os 4 ninos e 20 funcionando. Te disse que Riley era boa. Eu digitei de volta. Sim, você estava certo. Sua resposta veio rapidamente. Geralmente estou. Não estrague isso. Eu coloquei o telefone e olhei pela janela para os campos escurecendo. O dia tinha começado comigo pensando que eu sabia tudo e estava terminando comigo percebendo o quanto eu tinha errado. Riley Carson tinha caminhado para minha fazenda, absorvido meus insultos com dignidade quieta e então feito o impossível. A questão agora era se eu tinha aprendido com isso ou se meu orgulho me manteria cometendo os mesmos erros. Enquanto eu terminava minha cerveja e ia para a cama, eu tive a sensação de que a resposta a essa pergunta definiria mais do que apenas meu relacionamento com minha nova mecânica. Definiria o tipo de pessoa que eu queria ser. A manhã seguinte veio cedo, como as manhãs em uma fazenda sempre fazem. Eu estava no escritório às 5h30, revisando registros de manutenção e tentando calcular quanto tempo de plantio tínhamos perdido. A janela dava para o leste e eu observei o sol nascer sobre os campos, transformando o orvalho nas jovens plantas de milho em 1 milhão de pequenos diamantes. A caminhonete de Riley estacionou às 6, bem na hora. Pela janela, eu a observei estacionar no mesmo lugar de ontem, pegar um caderno de couro gasto do banco do passageiro e ir em direção ao escritório. Ela se arrumou desde ontem. Macacão fresco, camiseta limpa, cabelo ainda naquele rabo de cavalo prático. Mas havia uma leve hesitação em sua caminhada. Uma cautela que não tinha estado lá quando ela chegou pela primeira vez. Eu tinha feito isso.
Eu a tinha deixado incerta de sua bem-vinda. Ela bateu na moldura da porta, embora estivesse aberta. Manhã, manhã, café. Eu gesticulei para o bule que estava perpetuamente fervendo no canto. Preto está bom. Eu servi 2 xícaras, entregando uma a ela. Ela envolveu as 2 mãos em volta dele e eu notei que seus nós dos dedos estavam esfolados em alguns lugares. O trabalho de ontem. Então, eu disse, sentando-me atrás da mesa. Você mencionou outros problemas. Riley abriu seu caderno, revelando páginas de notas detalhadas em caligrafia pequena e organizada. O 4020 não é seu único problema. Você tem 3 tratores com vazamentos hidráulicos. Eles são menores agora, mas se tornarão maiores durante o uso intenso. A corrente da caixa de alimentação da sua colheitadeira está esticada além da especificação. 2 dos seus caminhões de grãos têm sistemas de freio que são limítrofes inseguros. E sua plantadeira precisa de uma revisão completa antes de você colocá-la no campo. Eu senti uma dor de cabeça começando. Quão ruim? Ruim o suficiente para que, se você os ignorar, você está olhando para quebras durante o plantio ou a colheita. Melhor caso, você perde dias. Pior caso, alguém se machuca. Ela encontrou meus olhos, mas tudo é consertável. Foi para isso que você me contratou. Qual é o cronograma? Se eu começar hoje e trabalhar constantemente 2 semanas para deixar tudo em condição de operação segura, mais 1 mês para a manutenção mais profunda que evitará problemas futuros. Nós começamos a plantar em 3 dias. Então nós priorizamos. Ela virou para uma nova página. Eu preparo a plantadeira e os tratores críticos primeiro. Todo o resto espera até depois do início da temporada de plantio. E eu lido com isso à medida que as máquinas saem do campo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Prático, realista, focado no problema imediato sem ignorar o quadro geral. Eu me inclinei para trás em minha cadeira, estudando-a. Por que você está aqui, Riley? Ela olhou para cima de seu caderno, surpresa. Você me contratou, meu pai te contratou, e Tommy está certo. Alguém com suas habilidades poderia estar ganhando muito mais dinheiro em outro lugar. Então, por que uma fazenda familiar de médio porte em Kentucky? Pela primeira vez desde que ela tinha chegado, eu vi sua guarda cair ligeiramente. Ela colocou seu café, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu cresci em uma fazenda, um pequeno lugar no leste do Tennessee, cerca de 200 acres. Meu pai me ensinou tudo sobre maquinário antes de morrer quando eu tinha 16. Ela pausou, seus dedos traçando a borda de sua xícara de café. Depois disso, éramos apenas eu e minha mãe, e nós não conseguimos mantê-lo funcionando. Perdemos-lo para o banco 2 anos depois. Eu tenho trabalhado em empregos de loja desde então, concessionárias, centros de reparo. Bom dinheiro, mas eu senti falta. A fazenda, o ritmo dela, o jeito que tudo se conecta, o equipamento, as colheitas, as estações. Trabalhar em um trator em uma oficina estéril não é o mesmo que trabalhar em um que precisa estar no campo amanhã. Não há propósito nisso, apenas lucro. Ela encontrou meus olhos. Seu pai me ligou ele mesmo. Disse que você precisava de alguém que entendesse que maquinário não é apenas metal. É a diferença entre uma temporada de sucesso e falência que me falou. Eu senti algo mudar em meu peito. Papai tinha sabido exatamente o que dizer a ela. Tinha entendido o que traria alguém como Riley para nossa fazenda. Ele sempre tinha sido melhor com pessoas do que eu. Eu sinto muito, eu disse. Pelo ontem, eu estava fora de linha. Riley ficou quieta por um momento, então assentiu. Desculpa, Araceita, mas palavras são fáceis, Marcos. O que importa é o que acontece em seguida. Ela estava certa. E o que aconteceu em seguida foi determinado por mim. Ok, eu disse levantando-me. Vamos ver este equipamento. Mostre-me o que você precisa. Nós passamos a próxima hora caminhando pelo celeiro e pátio de equipamentos.
Riley explicou cada problema em termos técnicos claros, mostrando-me exatamente o que estava errado e o que ela precisava para consertar. Ela não me menosprezou, mas ela também não hesitou em me corrigir quando eu entendi mal algo. Enquanto examinávamos a plantadeira, Tommy se juntou a nós com uma prancheta. Peguei as atribuições da equipe para o plantio. Nós operaremos 3 tratores e plantadeiras simultaneamente, rotacionando pelos campos. Se pudermos começar sexta-feira, compensaremos a maior parte do tempo perdido. Sexta-feira está apertado para a plantadeira, Riley disse, passando a mão pelos medidores de sementes gastos. Mas eu posso fazer funcionar se eu conseguir peças hoje. O que você precisar, eu disse. Tommy Riley tem autoridade total para encomendar qualquer coisa. Certifique-se de que todos saibam, Tommy sorriu. Já feito, chefe. A notícia se espalhou rapidamente ontem sobre o trator. Ela tem credibilidade instantânea com a equipe. Riley parecia desconfortável com o elogio, mas notei um leve sorriso. Eu farei uma corrida de peças para a cidade esta tarde. Devo ter tudo até essa noite. Pegue a caminhonete da fazenda, eu disse. E aqui eu entreguei a ela um cartão de crédito. Conta da empresa. Não se preocupe com os custos. Apenas pegue o que precisamos. Ela pegou o cartão cuidadosamente como se fosse algo frágil. Obrigado. À medida que a manhã progredia, eu me encontrei observando Riley trabalhar com a mesma fascinação de ontem. Ela se moveu de máquina para máquina com Tommy e eu, suas mãos constantemente avaliando, verificando, testando. Ela se agachava para olhar sob o equipamento, subia em tratores para examinar sistemas hidráulicos, deitava de costas para deslizar sob caminhões de grãos. Por volta das 10, Jake Morrison me chamou para onde ele estava preparando uma das colheitadeiras. Riley já estava lá, em profunda conversa com ele sobre manutenção do cabeçalho de grãos. Marcos, você deveria ouvir isso, Jake disse. Riley tem uma ideia que poderia nos economizar tempo sério durante a colheita. Riley parecia envergonhada. Não é tão revolucionário. Apenas um cronograma de manutenção modificado que diga a ele. Jake encorajou. Ela explicou sua ideia para manutenção preditiva baseada em orímetros e condições de cultivo, em vez de datas de calendário. Era inteligente, eficiente e algo que deveríamos ter estado fazendo o tempo todo. Implemente, eu disse. O que você precisar. A notícia se espalhou rapidamente de que a nova mecânica sabia o que fazia. Ao longo do dia, os trabalhadores continuavam encontrando desculpas para passar por onde Riley estava trabalhando, fazendo perguntas, obtendo conselhos. Eu notei que ela era paciente com todos, dedicando tempo para explicar as coisas, nunca fazendo ninguém se sentir estúpido por perguntar. Perto do almoço, Maria Santos, que administrava nossa pequena cantina, trouxe a Riley um sanduíche de limonada. Você precisa comer, Mika. Eu te vi trabalhando durante o café da manhã. Riley aceitou agradecida. Obrigado. Eu tendo a perder a noção do tempo. Eu notei. Eu disse, percebendo que eu não a tinha visto parar a manhã toda. Nós almoçamos na sombra do celeiro, observando o calor da tarde cintilar dos campos. Riley tirou suas luvas de trabalho, revelando mãos que contavam uma história. Palmas calejadas, nós dos dedos cicatrizados, unhas perpetuamente orladas de graxa que nunca saía completamente. As mãos do meu pai pareciam assim, eu disse. Antes do derrame, Riley flexionou seus dedos, examinando-os como se os estivesse vendo pela primeira vez. Distintivo de honra. Toda cicatriz é uma lição aprendida. Qual é a pior? Ela levantou seu antebraço esquerdo, mostrando uma cicatriz particularmente desagradável que ia do pulso ao cotovelo. Escorreguei com um maçarico de corte quando tinha 19. Aprenda a sempre prender sua peça de trabalho corretamente. Poderia ter sido pior. Poderia ter atingido uma artéria. Você já pensou em fazer algo mais seguro? Ela sorriu, mas era triste nas bordas. Toda vez que me machuco,
Então eu volto para debaixo de um trator e lembro por que faço isso. Não é apenas um trabalho. É quem eu sou. Ela pausou. E você? Já pensou em fazer algo mais? Foi minha vez de rir tristemente o tempo todo, especialmente ultimamente. A pressão, a responsabilidade, o sentimento de que todos dependem de você e você não é bom o suficiente. Eu me interrompi, surpreso por ter dito isso em voz alta. Você é melhor do que pensa, Riley disse calmamente. Eu estive em fazendas onde o dono não se importa com manutenção, não ouve sua equipe, corta atalhos. Você não é assim ontem. Isso não era sobre mim ser uma mulher. Isso era sobre você estar estressado e com medo de falhar. Ela tinha visto-o através de mim e era tanto desconfortável quanto aliviador ser compreendido. Como você fica tão sábio? Perder tudo te ensina perspectiva. Quando você atingiu o fundo, é mais fácil reconhecer o que realmente importa. Ela se levantou, escovando migalhas de seu macacão. Falando nisso, eu deveria ir para a cidade para aquelas peças. Vai ser uma longa noite. Eu irei com você, eu disse impulsivamente. Você não sabe onde tudo está. E além disso, eu preciso verificar alguns pedidos de sementes. A viagem para Henderson levou 40 minutos. As janelas da caminhonete abaixadas, ar quente de Kentucky correndo pela cabine. Riley dirigia com uma mão, relaxada, ocasionalmente apontando campos e comentando sobre as condições das colheitas. Ela tinha um olho para isso, notando quais fazendas estavam adiantadas, quais pareciam estar lutando. Na concessionária John Deere, os olhos do gerente de peças se iluminaram quando ele viu Riley. Riley Carson, ouvi dizer que você estava trabalhando na Webb Farms agora. Sortudos eles. Ei, Dave, tenho uma longa lista para você. Enquanto Riley trabalhava com Dave nas peças, eu observei como eles interagiam. Havia respeito mútuo ali, camaradagem profissional. Dave claramente conhecia suas habilidades e confiava em seu julgamento. Isso me fez perguntar novamente sobre sua história, sobre o que a tinha trazido da fazenda perdida de sua família para cá. Nós carregamos as peças na caçamba da caminhonete, prendendo tudo com amarradores. O sol estava começando a baixar enquanto voltávamos, pintando o céu naqueles ouros profundos de Kentucky que significavam que a noite estava se aproximando. Obrigado, Riley disse de repente, por ter vindo para a desculpa essa manhã, por me dar uma chance real. Você ganhou. Ontem, quando você fez aquele trator funcionar, você não apenas consertou uma máquina, você mostrou a todos do que é capaz, incluindo a mim. Ainda assim, sei que não foi fácil ter seu pai contratando alguém sem sua entrada. Eu aprecio você fazendo o melhor disso. Nós dirigimos em silêncio confortável por um tempo, observando as fazendas passarem. O milho ainda era jovem, mal na altura do tornozelo, mas em alguns meses estes campos estariam cheios de hastes verdes altas, prontas para a colheita. O ciclo continuando como sempre fez. De volta à fazenda, Riley imediatamente mergulhou no trabalho da plantadeira. Eu fui para o escritório para terminar a papelada, mas me encontrei constantemente olhando pela janela em direção ao celeiro, onde eu podia ver luzes acesas e ouvir o ocasional clangor de metal sobre metal de ferramentas. Por volta das 8, eu trouxe seu jantar da cantina de Maria, frango, arroz e feijão. Riley estava deitada de costas sob a plantadeira, apenas suas pernas visíveis. Comida, eu anunciei. Ela deslizou para fora, seu rosto agora decorado com uma nova mancha de graxa em uma bochecha. Você é uma salvadora de vidas. Eu estava começando a comer meu próprio braço. Nós sentamos em fardos de feno comendo, enquanto eu a atualizava sobre algumas mudanças de cronograma. Ela ouvia atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras, ajustando mentalmente sua linha do tempo. Sabe, eu disse entre mordidas, Tommy estava certo. Você é boa demais para nós. Riley balançou a cabeça. Estou exatamente onde preciso estar. Isto é o que eu amo. Trabalho real com consequências reais. Fazendo máquinas funcionarem que precisam funcionar.
ser parte de algo maior do que apenas um ticket de reparo. Bem, somos sortudos por ter você. Ela encontrou meus olhos e, pela primeira vez desde que chegou, eu a vi relaxar completamente. Sou sortuda por estar aqui. Eu fiquei enquanto ela trabalhava, ocasionalmente entregando-lhe ferramentas ou segurando peças no lugar. Nós não conversamos muito, mas o silêncio era confortável, quebrado apenas pelos sons do trabalho e o coro distante de sapos da primavera do riacho que fazia fronteira com a propriedade. À meia-noite, Riley finalmente se afastou da plantadeira. Isso é tudo no que posso fazer esta noite. O resto precisa de peças que não chegarão até amanhã. Você deveria ir para casa. Descanse um pouco. Ela se esticou, suas costas estalando audivelmente. Sim, te vejo amanhã, 5 horas da manhã. Temos muito a fazer antes de sexta-feira. Eu a observei ir embora, suas luzes traseiras desaparecendo na noite de Kentucky. O celeiro parecia vazio sem ela, e eu percebi que algo tinha mudado hoje. Ela não era apenas nossa mecânica mais. Ela estava se tornando parte do tecido da fazenda, tecida por competência e determinação quieta. Caminhando de volta para minha casa, eu pensei sobre o que ela tinha dito sobre perder a fazenda de sua família, sobre atingir o fundo, sobre encontrar propósito no trabalho. Nós éramos pessoas diferentes de lugares diferentes, mas de alguma forma fundamental, nós nos entendíamos. Amanhã traria mais desafios, mais pressão, mais trabalho. Mas pela primeira vez em meses, eu senti que talvez nós passaríamos por isso. Talvez com as pessoas certas ao meu redor, eu era realmente bom o suficiente. Afinal, as estrelas eram brilhantes acima da fazenda, não poluídas por luzes da cidade, as mesmas estrelas pelas quais os fazendeiros tinham plantado por séculos. O ciclo continuando com novos jogadores, mas os mesmos ritmos antigos. Eu adormeci aquela noite pensando em mãos cicatrizadas e sorrisos que sabiam, sobre segundas chances e aliados inesperados, sobre a maneira estranha como a vida às vezes te envia exatamente o que você precisa, disfarçado como algo que você pensa que não quer. A manhã de sexta-feira chegou com uma promessa de chuva, nuvens escuras se reunindo no horizonte ocidental, aquela particular pesadez no ar que todo fazendeiro reconhece. Nós tínhamos talvez 6 horas de bom tempo, 8 se tivéssemos sorte. Tommy tinha as equipes reunidas ao amanhecer. 3 tratores alinhados com suas plantadeiras anexadas como soldados prontos para a batalha. Riley emergiu do celeiro ao primeiro vislumbre de luz, limpando suas mãos em um pano, seu rosto mostrando a fadiga de 3 dias de 16 horas. Mas a plantadeira brilhava atrás dela, pronta, e ela usava uma expressão de satisfação quieta. Ela está pronta para ir, Riley anunciou. Todas as 3 unidades estão calibradas e testadas. Você tem espaçamento ideal de sementes, controle de profundidade adequado e a aplicação de fertilizante está ajustada. Eu caminhei ao redor do equipamento, verificando o que eu podia verificar, mas realmente apenas ganhando tempo para dizer o que eu precisava dizer. A equipe reunida, cerca de 30 deles, esperou, sentindo que algo estava vindo. Antes de começarmos, eu disse, levantando minha voz para se espalhar pelo pátio. Eu quero que todos ouçam isso. 3 dias atrás, eu estava neste mesmo lugar e insultei Riley Carson na frente de metade de vocês. Eu questionei suas habilidades, sua experiência e seu direito de estar aqui. Eu estava errado em todas as contas. Riley parecia desconfortável, mas eu continuei. Ela fez em 3 dias o que nossos mecânicos anteriores não conseguiam fazer em 3 meses. Mais importante, ela fez isso com um profissionalismo e graça que eu não mostrei a ela. Então, estou dizendo isso publicamente. Riley, eu sinto muito e sou grato por você nos ter dado uma chance apesar de como eu agi. A equipe explodiu em aplausos. As bochechas de Riley coraram, mas ela assentiu em aceitação. Agora, eu disse, sorrindo, vamos colocar essas sementes no chão antes que aquela tempestade atinja. As próximas 8 horas foram caos controlado.
3 equipes trabalhando em rotação, tratores movendo-se pelos campos em linhas perfeitamente retas, as plantadeiras soltando sementes com precisão mecânica. Riley se moveu entre as 3 unidades como um anjo da guarda, constantemente verificando, ajustando, consertando pequenos problemas antes que se tornassem grandes. Eu dirigi o trator principal e eu podia vê-la através da poeira e sujeira, sempre se movendo, sempre presente. Quando a plantadeira de Jake entupiu por volta da 3ª hora, ela a limpou em 15 minutos. Quando os sistemas hidráulicos de Tommy começaram a agir, ela diagnosticou e consertou sem que ele precisasse parar. A chuva se segurou mal. Às 2h da tarde, nós tínhamos plantado mais de 60 acres, um novo recorde da fazenda. Às 4, nós tínhamos atingido 100. As nuvens continuavam ameaçando, mas nunca entregando completamente, como se a própria natureza estivesse nos dando uma pausa. Por volta das 5, enquanto terminávamos nossa última passagem, as primeiras gotas começaram a cair. Grandes gotas gordas que cheiravam a ozônio e promessa. Nós colocamos o equipamento sob cobertura assim que os céus se abriram. Uma tempestade de Kentucky em toda a sua glória. A equipe se reuniu no celeiro, exausta, mas exultante. Maria tinha trazido café e sanduíches, e nós ficamos por ali como veteranos de guerra, compartilhando histórias dos quase acidentes do dia e pequenas vitórias. 98 acres em um dia, Tommy anunciou, verificando seu GPS. Nunca fizemos isso antes, nem perto. Não teríamos conseguido sem o equipamento funcionando sem problemas, Jake disse, levantando sua xícara de café em direção a Riley. A nossa fazedora de milagres. Riley parecia envergonhada, mas satisfeita, apenas fazendo o meu trabalho. Essa é a questão, disse Carlos, um de nossos trabalhadores mais velhos que estava com a fazenda por 20 anos. A maioria dos mecânicos, eles fazem o mínimo. Consertam o que está quebrado. Pegam um contra-cheque. Você faz isso como se importasse, como se importasse. Isso é diferente. A chuva tamborilava no telhado do celeiro. Um som tão antigo quanto a própria agricultura. Relâmpagos piscaram lá fora, seguidos por trovões rolantes. Nós ficamos presos aqui por um tempo, mas ninguém pareceu se importar. Conte-nos sobre sua fazenda, Maria disse a Riley. No Tennessee. Como era? Riley parecia surpresa com a pergunta, mas a curiosidade genuína nos rostos de todos pareceu relaxá-la. Ela se acomodou em um fardo de feno, envolvendo suas mãos em sua xícara de café. 200 acres nas montanhas, principalmente tabaco e feno, algum gado. Meu avô começou isso nos anos 50, passou para meu pai. Sua avó suavizou com a memória. Lugar lindo. Você podia ver 3 cumes de nossa varanda da frente, e nas manhãs a névoa se instalava nos vales como um rio. O que aconteceu? Carlos perguntou gentilmente. Papai teve um ataque cardíaco no campo. Um massivo. Gone antes que a ambulância pudesse chegar lá. Os olhos de Riley estavam distantes agora. Eu tinha 16. Pensei que poderia mantê-lo funcionando. Pensei que mamãe e eu poderíamos fazer funcionar. Nós tentamos por 2 anos, mas a dívida era demais. Contas de hospital, empréstimos de equipamento, uma safra de tabaco ruim. O banco hipotecou quando eu tinha 18. O celeiro estava quieto, exceto pela chuva. Onde você foi? Eu perguntei. Moveu-se por aí. Trabalhou em uma concessionária Case em Knoxville. Então uma oficina em Lexington. Então outra em Louisville. Bons empregos, boas pessoas. Mas toda fazenda que eu passava, eu sentia essa dor como se eu tivesse perdido parte de mim quando perdemos a nossa. Ela olhou para cima, encontrando nossos olhos. Quando seu pai ligou, descrevendo este lugar, pareceu como voltar para casa. Isso soa louco? Não, eu disse que não soa louco de jeito nenhum. Minha família perdeu nossa terra também. Maria disse calmamente.
No México há muito tempo. Às vezes eu penso que essa perda nunca realmente te deixa. Torna-se parte de quem você é. Outros assentiram, compartilhando suas próprias histórias. Eu percebi então quantos dos meus trabalhadores carregavam cicatrizes semelhantes, lares perdidos, fazendas perdidas, sonhos perdidos. Riley tinha lhes dado permissão para lembrar, para compartilhar. A tempestade rugiu lá fora por mais uma hora. Nós conversamos e rimos, compartilhamos histórias e café, nos tornamos mais do que apenas empregador e empregados. Nós nos tornamos algo como família. Quando a chuva finalmente quebrou, o mundo lá fora foi lavado limpo. Os campos escuros e enlameados, mas prontos. As sementes plantadas estavam recebendo sua primeira bebida, começando sua transformação de potencial em realidade. Enquanto a equipe se dispersava para suas casas, Riley ficou para trás para fazer verificações finais no equipamento. Eu a ajudei, embora ela não precisasse, e nós trabalhamos em silêncio, companheiro. Isso foi corajoso, eu disse, compartilhando sua história. Pareceu certo. Eles queriam saber. Ela pausou em seu trabalho. Posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Qual é sua história? Por que você é tão duro consigo mesmo? Para Deus-se. Eu coloquei a chave que eu tinha segurado lá fora. A última luz estava desvanecendo, deixando o celeiro na sombra. Meu pai construiu esta fazenda de quase nada. 40 acres e um sonho quando ele começou. Agora estamos operando 800. Ele é esta figura maior que a vida, duro, justo, respeitado por todos. E então o derrame aconteceu e de repente estava tudo sobre mim. Eu passei a mão pelo meu cabelo. Alguns dias eu sinto que estou brincando de vestir-se, fingindo ser ele, esperando que todos percebam que eu não sou bom o suficiente. Mas você é bom o suficiente. Você manteve este lugar funcionando, manteve pessoas empregadas, tomou boas decisões. Eu contratei 3 mecânicos ruins seguidos. Eu quase afugentei um bom por causa do meu ego. Marcos. Riley se aproximou, seus olhos cinzentos intensos. Você cometeu erros. Bem-vindo a ser humano. Mas você também pediu desculpas. Você aprendeu. Você mudou. Isso é o que bons líderes fazem. Meu pai não teria cometido esses erros em primeiro lugar. Seu pai teve anos para aprender. Você ainda está aprendendo. Dê a si mesmo a mesma graça que você daria a qualquer outra pessoa. Ela sorriu. Além disso, você me trouxe aqui eventualmente. Isso tem que contar para algo. Eu ri, sentindo a tensão e a facilidade. Sim, isso definitivamente conta para algo. Nós terminamos as verificações do equipamento e saímos para a noite fresca. A tempestade tinha passado, deixando tudo fresco e novo. Na distância, um coiote chamou, respondido por outro. Grande dia amanhã, Riley disse. O verdadeiro teste do meu trabalho, vendo se tudo aguenta sob uso contínuo. Vai, eu disse. Tenho certeza. Tanta confiança. Onde estava isso 3 dias atrás? 3 dias atrás eu era um idiota. Bem, pelo menos você é um idiota que aprende. Ela sorriu. Te vejo amanhã, Marcos. Eu a observei ir embora, então caminhei lentamente de volta para minha casa. Dentro, eu liguei para meu pai na instituição de cuidados onde ele vivia agora, onde enfermeiras atendiam às suas necessidades e fisioterapia tentava persuadir a vida de volta ao seu lado parcialmente paralisado. Pai, é Marcos. Filho. Sua voz ainda estava forte, mesmo que seu corpo não estivesse. Como foi o plantio? Melhor dia que já tivemos. 98 acres, 0 quebras. Riley é incrível. Eu te disse. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Você pediu desculpas a ela publicamente na frente da equipe. Bom, esse é o tipo de homem que eu criei. Cometa erros, possua-os, aprenda com eles. Pai, você alguma vez duvida que eu posso fazer isso? Uma longa pausa. Todo pai duvida às vezes. Mas, Marcos, você provou a si mesmo repetidamente.
A fazenda está em melhor forma do que quando eu a administrava. Você melhorou a eficiência, manteve boas pessoas, fez investimentos inteligentes. Eu estou orgulhoso de você. Eu senti algo se soltar em meu peito, algo que tinha estado apertado por anos. Obrigado, pai. Agora não desperdice Riley, ela é especial. Pessoas como ela, com essa combinação de habilidade e coração, não aparecem com frequência. Nós conversamos por mais 30 minutos sobre a fazenda, sobre sua terapia, sobre pequenas coisas que pareciam grandes. Quando eu desliguei, eu me senti mais leve de alguma forma. Aquela noite, eu dormi melhor do que tinha em meses, embalado pelo som da chuva no telhado e o conhecimento de que talvez, apenas talvez, eu estava me tornando a pessoa que eu precisava ser. As próximas 2 semanas caíram em um ritmo. Nós plantaríamos do amanhecer até que o calor se tornasse insuportável. Parar durante o pior do sol da tarde, então trabalhar novamente até escurecer. Riley estava em todo lugar, mantendo o equipamento em tempo real, solucionando problemas, mantendo tudo funcionando. Eu a observei integrar-se à cultura da fazenda. Ela brincava com a equipe em espanhol que ela tinha aprendido com Maria, discutia padrões de cultivo com Tommy, ouvia as histórias de Carlos sobre os velhos tempos. Ela tinha um dom para fazer as pessoas se sentirem valorizadas, para vê-las como mais do que apenas trabalhadores. E eu a observei trabalhar com uma espécie de reverência. O jeito que ela colocava as mãos em uma máquina e parecia entender suas necessidades intuitivamente, o jeito que ela explicava reparos para trabalhadores curiosos, sempre ensinando, sempre paciente, o jeito que ela ficava até tarde para garantir que tudo estivesse pronto para o dia seguinte. Nós frequentemente seríamos os últimos dois na fazenda. Ela no celeiro fazendo manutenção, eu no escritório fazendo papelada. Às vezes eu trazia café para ela e nós fazíamos uma pausa sentados no ar fresco da noite, conversando sobre tudo e nada. Você sente falta? Eu perguntei uma noite. A fazenda da sua família todos os dias. Mas estou começando a sentir menos falta. Este lugar, estas pessoas. Você está me dando algo que eu pensei ter perdido para sempre. Propósito. Pertencimento. Ela olhou para mim. Obrigado por isso. Obrigado por nos dar uma chance mesmo depois de como eu agi. Sabe qual é a coisa engraçada? Naquele primeiro dia eu quase parti. Entrei na minha caminhonete e pensei em simplesmente ir embora. Mas então eu ouvi aquele trator ligar e eu vi os olhares nos rostos de todos e eu pensei que é aqui que eu devo estar. Estou feliz que você ficou. Eu também. A lua estava nascendo sobre os campos cheia e brilhante, iluminando as fileiras de milho plantado que estava apenas começando a emergir do solo. Em algumas semanas, aquelas sementes que tínhamos plantado seriam pequenas plantas. Em alguns meses, eles seriam hastes altas. Em meio ano, nós os colheríamos, completando o ciclo, e Riley estaria aqui por tudo isso, mantendo as máquinas funcionando, sendo parte de nossa estranha, maravilhosa, difícil família. Enquanto eu caminhava de volta para minha casa aquela noite, eu percebi que algo tinha mudado. Eu tinha parado de ver Riley como apenas uma mecânica, ou como a contratada do meu pai, ou como alguém para quem eu precisava provar a mim mesmo. Eu a vi como uma parte essencial do que estávamos construindo aqui. E talvez, apenas talvez, eu tinha começado a me ver diferente também. Não como o substituto inadequado do meu pai, mas como minha própria pessoa, fazendo minhas próprias escolhas, construindo sobre sua fundação, enquanto criava algo novo. A temporada de crescimento tinha começado, tanto para as colheitas quanto para nós. As semanas se transformaram em meses, com o tipo de velocidade que só acontece quando você está muito ocupado para notar o tempo passar. O milho subiu do solo, crescendo com aquela determinação quieta que fazia a agricultura parecer uma parceria com milagres. Em junho, os campos eram um mar de verde.
Os talos alcançando o céu de Kentucky. Riley tinha se tornado indispensável. A palavra mecânico tinha parado de parecer adequada para o que ela fazia. Ela era parte sussurradora de equipamentos, parte coordenadora de logística, parte filósofa da fazenda. A equipe a procurava para tudo, desde conselhos hidráulicos até conselhos de vida. Mas havia algo mais também. Algo que eu tinha estado tentando ignorar com dificuldade crescente. O jeito que meu dia parecia incompleto até que eu a tivesse visto. O jeito que eu encontraria desculpas para passar por onde quer que ela estivesse trabalhando. O jeito que seu riso podia melhorar meu humor mesmo nos piores dias. Foi Tommy quem finalmente me chamou a atenção para isso. Você é um idiota, ele disse uma manhã em julho, observando-me observar Riley explicar algo a Jake sobre manutenção combinada. O quê? Você está apaixonado por ela, e todos nesta fazenda sabem disso, exceto aparentemente vocês dois. Eu senti meu rosto esquentar. Isso não é, eu quero dizer, ela é nossa mecânica. Seria inadequado para Marcos. Cale a boca. Tommy estava sorrindo. É óbvio. A questão é, o que você vai fazer sobre isso? Nada. Nós temos um relacionamento profissional. Ela trabalha para mim. Não seria certo. Ela trabalha para seu pai. Tecnicamente, você apenas gerencia a fazenda. E ela claramente sente o mesmo. O jeito que ela se ilumina quando você entra, o jeito que ela sempre tem café pronto exatamente na hora que você geralmente aparece. Vamos lá, cara. Eu balancei a cabeça, mas não consegui bem sacudir o que Tommy tinha dito. Era tão óbvio, e mais importante, ele estava certo sobre Riley sentir o mesmo. A temporada de colheita se aproximava como uma tempestade se formando. Tudo o que tínhamos trabalhado o ano todo se resumia a estas semanas cruciais. Acerte, teríamos um ano de sucesso. Erre, estaríamos lutando até a próxima temporada. Riley tinha passado o último mês preparando as colheitadeiras e caminhões de grãos com uma minuciosidade quase obsessiva. Todo o sistema verificado e reverificado. Todo ponto de falha potencial reforçado ou substituído. Ela tinha até criado cronogramas detalhados de manutenção para durante a colheita, garantindo que nada quebraria em um momento crítico. É isso, ela disse na noite anterior ao nosso agendamento para começar. Nós estávamos no celeiro fazendo verificações finais à luz de lâmpada. Tudo o que eu tenho construído desde que cheguei aqui. Nervosa, aterrorizada, ela riu. E se algo der errado? E se toda a minha preparação não foi suficiente? Riley, você fez tudo o humanamente possível. O que quer que aconteça, nós lidaremos com isso juntos. Ela olhou para mim, então realmente olhou para mim, e algo passou entre nós. Um momento de conexão que pareceu estar na beira de algo enorme. Marcos, ela começou, então parou. Deixa pra lá, nós deveríamos terminar. Grande dia amanhã. Mas eu não queria que o momento terminasse. O que você ia dizer? Apenas obrigado por acreditar em mim, por me dar uma segunda chance depois daquele primeiro dia. Este lugar, este trabalho, você, isso significa mais para mim do que você sabe. Você significa mais para nós do que você sabe, eu disse calmamente. Outro olhar, mais longo desta vez. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade e tão cheios de eletricidade. Nós deveríamos realmente terminar essas verificações, ela disse, mas não se moveu. Nem eu. Nós ficamos lá, duas pessoas cercadas por maquinário e possibilidade, ambos muito assustados para dar o próximo passo. O momento quebrou quando Tommy irrompeu. Marcos, seu pai está ao telefone. Diz que é importante. Eu relutantemente deixei Riley para as verificações finais e atendi a ligação no escritório. Pai, tudo bem? Melhor que ok. Sua voz soava mais forte do que tinha em meses. Terapeuta diz que fiz progresso suficiente para que eu possa voltar para casa. Não para administrar a fazenda, mas para estar lá, talvez fazer trabalho leve. Isso seria tudo bem.
Tudo bem, pai, isso é incrível. Há algo mais. Eu tenho pensado sobre o futuro da fazenda, sobre meu papel e o seu. Eu quero oficialmente fazer de você proprietário operador, transferir controle majoritário para você. Você ganhou. Você provou que não precisa de mim olhando por cima do seu ombro. Eu me sentei pesadamente. Isso é o que eu tinha querido, o que eu tinha estado trabalhando para, mas ouvir isso pareceu avassalador. Eu não sei o que dizer. Diga sim, e Marcos, aquela mecânica que eu contratei, não a deixe escapar. Eu ri. É realmente tão óbvio. Filho, eu estou parcialmente paralisado, não cego. Eu vejo como você fala sobre ela. Como sua voz muda quando você menciona o nome dela. Isso não é apenas respeito por um bom funcionário. Isso é algo mais. Depois que desliguei, eu me sentei no escritório escuro pensando sobre tudo. A fazenda se tornando verdadeiramente minha. Meu pai voltando para casa. Riley, especialmente Riley. A colheita começou na manhã seguinte sob condições perfeitas. Seco, claro, uma leve brisa para manter a poeira baixa. As colheitadeiras rolaram para os campos ao amanhecer e o trabalho começou. Riley tinha estado certa em ser minuciosa. O equipamento funcionou impecavelmente. Ela girava entre as colheitadeiras e caminhões de grãos, constantemente monitorando, ajustando, garantindo que tudo funcionasse sem problemas. Ela pensou em tudo. Peças sobressalentes em cada veículo, ferramentas guardadas em pontos estratégicos ao redor da fazenda, até água fria e lanches para as equipes. 3 dias depois, o desastre quase atingiu. A colheitadeira de Jake desenvolveu um ruído suspeito no tambor de debulha. O tipo de som que poderia significar falha catastrófica. Riley estava lá em minutos ouvindo, sentindo, diagnosticando. Rolamentos falhando, ela anunciou. Se continuarmos funcionando, destruiremos toda a montagem do tambor, mas posso substituí-lo se pararmos agora. Quanto tempo? Eu perguntei. 4 horas, talvez 5. Foi uma chamada difícil. Parar significava perder tempo precioso, mas continuar poderia significar perder a colheitadeira. Faça, eu disse. Riley montou uma equipe, Tommy, Carlos e eu, e nós fomos trabalhar. Ela nos dirigiu como um cirurgião liderando uma operação, cada pessoa com uma tarefa específica. Peças saíram, novas peças entraram, tudo enquanto Riley trabalhava com intensidade focada. Nós terminamos em 3 e 2 horas. A colheitadeira ronronou de volta à vida, o som sinistro sumiu, substituído pelo ruído saudável de maquinário funcionando corretamente. Você nos salvou? Jake disse, batendo no ombro de Riley. Isso poderia ter sido um desastre. Ela sorriu, cansada, mas satisfeita. Esse é o trabalho. Mas era mais do que o trabalho. Eu a observei trabalhar naquele dia e vi alguém que tinha encontrado sua vocação. A fazenda não era apenas um lugar onde ela trabalhava. Era um lugar onde ela pertencia. Aquela noite, depois que as equipes tinham ido para casa e as colheitadeiras estavam estacionadas e esfriando, eu encontrei Riley no celeiro fazendo anotações para o dia seguinte. Você deveria ir para casa, eu disse. Você esteve aqui desde as 4 esta manhã. Poderia dizer o mesmo para você. Ponto justo. Eu peguei 2 cervejas da mini geladeira do escritório e voltei. Hora da pausa. Nós sentamos em fardos de feno olhando para os campos que tínhamos estado colhendo. O sol estava se pondo, pintando tudo em luz âmbar. Meu pai está voltando para casa, eu disse, e ele está transferindo a propriedade majoritária para mim. Riley virou para me olhar. Marcos, isso é maravilhoso. Você ganhou. Talvez, mas há algo mais que eu preciso dizer, e eu provavelmente vou estragar tudo, então apenas tenha paciência comigo. Ela esperou, aqueles olhos cinzentos pacientes. Quando você chegou aqui pela primeira vez, eu te vi como um problema. Alguém que meu pai forçou em mim. Alguém que eu teria que tolerar até que você inevitavelmente falhasse.
Eu estava tão errado que é quase engraçado. Você não apenas consertou o nosso equipamento, você consertou como trabalhamos, como pensamos, você nos tornou melhores. Marcos, me deixe terminar. Você me tornou melhor, não apenas como gerente de fazenda, mas como pessoa. Você me mostrou como é ter integridade real, para apoiar suas palavras com ação, para tratar a todos com respeito enquanto ainda comandava o respeito deles. Eu te observo trabalhar e eu vejo alguém que está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Eu respirei, comprometendo-me com o salto, mas é mais do que respeito profissional. Tommy me chamou de idiota hoje e ele estava certo. Eu tenho tentado ignorar o que sinto por causa da adequação no local de trabalho, ou medo de tornar as coisas estranhas, ou qualquer desculpa que eu pudesse encontrar. Mas a verdade é que em algum lugar entre você fazendo aquele trator ligar, e agora eu me apaixonei completamente por você. E se você não sente o mesmo, tudo bem. Podemos fingir que eu nunca disse nada. Mas eu tinha que te dizer porque Riley me beijou. Não foi dramático ou abalador de terra. Era suave e doce e tinha gosto de cerveja e honestidade. Quando ela recuou, ela estava sorrindo. Você fala muito quando está nervoso, ela disse. Vou trabalhar nisso. Não, é cativante. Ela pegou minha mão. Eu me apaixonei por você também. Provavelmente por volta da época em que você me pediu desculpas publicamente. Definitivamente na época em que você começou a me trazer café sem ser pedido, e absolutamente quando você confiou no meu julgamento sobre aquele rolamento da colheitadeira hoje. Então, estamos fazendo isso. Se por isso você quer dizer namorar enquanto trabalhamos juntos, sim. Se por isso você quer dizer construir algo real, também sim. Se por isso você quer dizer descobrir, à medida que avançamos, definitivamente sim. Eu a beijei novamente, mais demoradamente desta vez, e em algum lugar na distância eu ouvi coiotes cantando para a lua nascente. As próximas 2 semanas de colheita passaram em um borrão de trabalho e momentos roubados. A equipe descobriu bem rapidamente que algo tinha mudado entre Riley e eu, e a reação deles foi universalmente positiva. Maria declarou que ela tinha visto isso vindo desde o primeiro dia. Tommy levou o crédito por colocar juízo em mim. Até meu pai, quando eu liguei para contar a ele, apenas riu e disse, já era tempo. Nós terminamos a colheita com rendimentos recordes e 0 falhas de equipamento. Na festa de celebração, Maria organizou no celeiro. Riley foi brindada repetidamente, puxada para danças, tratada como a heroína que ela era. Discurso! Alguém chamou, e a multidão assumiu o canto. Riley parecia em pânico, mas eu a empurrei gentilmente para frente. Eu não sou boa em discursos, ela começou. Eu sou melhor com chaves de boca do que com palavras, mas eu quero dizer obrigado. Quando eu vim aqui, eu estava apenas procurando um emprego. O que eu encontrei foi um lar. Vocês todos me aceitaram, mesmo depois de um começo difícil. Ela olhou para mim, sorrindo. Você me ensinou que família não é apenas aquela em que você nasce, é aquela que você constrói. Esta fazenda, todos vocês, vocês são minha família agora. Os aplausos eram ensurdecedores. Mais tarde, depois que a festa diminuiu, Riley e eu estávamos na soleira do celeiro, olhando para os campos. O milho foi colhido, os talos cortados, a terra pronta para descansar para o inverno, o ciclo completo. O que você está pensando? Riley perguntou, encostada em mim. Que 6 meses atrás, eu pensei que sabia o que eu precisava. Acabou que eu estava errado sobre praticamente tudo. Tudo. Bem, eu estava certo que precisávamos de um bom mecânico. Eu só não sabia que precisávamos de você especificamente. Falador suave. Eu aprendi com o melhor. Eu me virei para encará-la. Fique, não apenas pelo trabalho. Fique porque este é o lar. Porque eu te amo. Porque eu não consigo imaginar fazer nada disso sem você. Eu te amo também, ela disse.
E eu não vou a lugar nenhum. Você está preso a mim. Promessa? Promessa! Nós nos beijamos enquanto as primeiras estrelas saíam, parados na soleira de um celeiro em uma fazenda em Kentucky. Duas pessoas que tinham encontrado seu caminho uma para a outra, e através de maquinário, e segundas chances, e o ritmo paciente de coisas crescendo. Meu pai voltou para casa na semana seguinte. Ele estava mais magro, mais velho, mas seus olhos ainda estavam afiados. Riley e eu o pegamos juntos, e eu o observei nos observar. O jeito que nos movíamos um ao redor do outro, a intimidade casual de longa familiaridade. Vocês dois descobriram, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, pai, nós fizemos. Bom, a vida é muito curta para ser estúpido sobre o amor. Ele olhou para Riley. Obrigado por consertar mais do que apenas tratores por aqui. Obrigado por me contratar, Sr. Webb. Por ver algo em mim que eu não tinha certeza que estava lá. Me chame de John, e eu não vi algo que não estava lá. Eu apenas vi algo que você tinha esquecido. Acontece com todos nós às vezes. Naquele inverno, enquanto a fazenda descansava e se preparava para a próxima temporada, Riley e eu fizemos planos. Ela se mudou para minha casa. Nós começamos a conversar sobre o futuro. Não apenas o futuro da fazenda, mas o nosso. Casamento foi mencionado. Filhos envelhecendo nesta terra que nós dois amávamos. Em uma noite fria de dezembro, enquanto a neve caía suavemente lá fora, eu puxei Riley para perto no sofá. Lembra daquele primeiro dia? Eu perguntei quando eu te insultei na frente de todos. Como eu poderia esquecer? Você era um verdadeiro idiota. Eu era. E você poderia ter partido. Poderia ter me repreendido. Poderia ter ido embora. Por que você não o fez? Riley ficou quieta por um momento, observando a neve. Porque eu vi algo em você também. Sob toda aquela postura e medo, eu vi alguém que se importava profundamente em fazer o certo por seu povo e sua terra. Alguém que valia a pena dar uma chance. Ela sorriu. Além disso, eu realmente queria provar que você estava errado sobre aquele trator. Missão cumprida. Em ambas as contas, nós sentamos em silêncio confortável, observando a neve transformar a fazenda em algo de um cartão postal de inverno. Lá fora, os campos dormiam, reunindo forças para a primavera. O ciclo começaria novamente, plantando, crescendo, colhendo, mas agora nós o enfrentaríamos juntos. Ei, Riley! Sim. Obrigado pelo quê? Por ligar o trator, por ficar, por ver além do meu pior eu para algo melhor, por construir um lar aqui, por me amar, por tudo. Ela beijou minha bochecha. Obrigado por me dar uma chance de provar a mim mesma, por pedir desculpas quando você estava errado, por me ver como mais do que apenas uma mecânica, por me amar de volta, por fazer desta fazenda o lar que eu tinha estado procurando. No celeiro do outro lado do pátio, nosso equipamento esperava pela primavera. Os tratores e colheitadeiras e plantadeiras que nos tinham unido, que tinham dado a Riley uma chance de mostrar quem ela realmente era, que tinham me ensinado humildade e aberto meu coração. Eles eram apenas máquinas, apenas metal e hidráulica e motores. Mas eles eram também mais do que isso. Eles eram os instrumentos de nossa improvável história de amor, as ferramentas que tinham construído nossa família, os meios pelos quais duas pessoas perdidas tinham encontrado seu caminho para casa. A neve continuou caindo, cobrindo tudo de branco. A primavera viria eventualmente trazendo novos desafios, novas colheitas, novos capítulos em nossa história. Mas por agora, nós estávamos exatamente onde precisávamos estar. Juntos, em uma pequena casa em uma fazenda de Kentucky, planejando um futuro tão rico e cheio de promessa quanto o solo que trabalhávamos. E em algum lugar no celeiro, silencioso e parado no frio do inverno, o trator John Deere 4020 esperava. Aquele que ela tinha feito funcionar em seu primeiro dia, contra todas as probabilidades, provando que todos estavam errados, assim como o amor tinha um jeito de fazer.